Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo essa teleaula. Hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, a apostila número 2. Deixa eu marcar direitinho para você, certo? Apostila número 2. Aqui, desculpa, estou treinando ainda, viu, alunos? Aí, apostila número 2. E nós vamos aqui na Revolução Inglesa, página 77, situação de aprendizagem 2 da Revolução Inglesa. A gente dá continuidade, já que na aula passada vocês estavam estudando o que? Os sistemas coloniais europeus aqui na América, e a América colonial, né? Principalmente abordamos lá que a América foi colonizada, né? Foi colônia inclusive da Inglaterra aqui, né? Ok? E o Brasil foi uma colônia portuguesa, enfim. Os franceses, os holandeses, os ingleses, portugueses, espanhóis vieram aqui e, né, impuseram seu poder militar e sua crença, sua cultura e resolveram fazer desse território das Américas uma área de exploração para eles enriquecerem a metrópole, né, em uma ação imperialista. Um império lá na Europa, né, que era o Império Francês, espanhol, inglês, português e holandês, e retirava mercadorias e matérias-primas aqui da América. E aí eles impuseram algumas escravidões tanto aos índios nativos daqui, os ameríndios, quanto aos negros depois, mais tarde, já implementando aqui, né, uma exploração mais ativa dos nossos recursos naturais, ouro, prata, enfim, você já estudou isso, ok? E aí nós falamos aqui das civilizações da América, né, não é? E você tinha que fazer umas atividades sobre os territórios espanhóis, portugueses e ingleses que predominam aqui na América. A colônia holandesa é pequenininha e a França só lá no Haiti e também parte do Canadá. Muito bem, então nós vamos estudar hoje a Revolução Inglesa. Por quê? Porque a Inglaterra era os Estados Unidos, né? Era a maior potência mundial, né? E você sabe, muitas colônias na Ásia, na África, muita terra, muita escravidão, muita exploração de recursos. A Inglaterra, né, comandada pela rainha Elizabeth I, né, ela vai, principalmente do século XII até ela governa por bom tempo, né? Perdão, não é a rainha Elizabeth I conseguiu ilustrar o reino com habilidade. Essa rainha aí, ela governou por muito tempo, foi considerado os anos dourados da Inglaterra. Por quê? Porque ela conseguiu estabelecer, ela era uma monarca esclarecida, né? Ela era uma rainha esclarecida, ela soube trabalhar com o parlamento inglês, né? Parlar significa falar, né? Então ela foi uma rainha que teve muita habilidade, e essa época também foi uma época muito efervescente na Inglaterra, e ela conseguiu apaziguar isso, porque havia muito conflito entre católicos e presbiterianos, protestantes, enfim, as religiões ali eram muito conflituosas e controlavam a política administrativa, e a rainha tinha que se equilibrar e tinha que criar uma situação onde ela pudesse estabelecer um diálogo com o parlamento, né, que tinha a Câmara Alta e a Câmara Baixa, e esse parlamento tinha os representantes do clero, dos burgueses, enfim, né? Tinha os vários representantes. A Câmara Baixa representava mais os comerciantes, os artesãos, os burgueses, e a Câmara Alta já representava mais a questão das lideranças religiosas, da monarquia, etc., né? Então, esse momento que a Elizabeth I governa, o que ela faz? Ela cria, fortalece o anglicanismo. Para que você não saiba, para que você saiba, a religião anglicana é uma maneira que a rainha da Inglaterra utilizou para retirar um tanto do poder papal, né? Que tinha muita influência sobre Portugal e Espanha. Então a rainha, ela fez o que? Ela se tornou o papa da igreja cristã dela. Ela criou a igreja anglicana para apaziguar católicos e protestantes. Se você depois entender, ali no Reino Unido, o reino da Inglaterra ali, né? Porque a Inglaterra é um país dentro do Reino Unido onde a rainha governa. Ali até
os anos 2000, inclusive até hoje ainda existem conflitos, mas tinha uma guerra lá na Irlanda do Norte, Irlanda de católicos e protestantes. Em nome de Deus se faz muita política, até hoje se faz isso, não é verdade? Né? Só que o que representa a Deus são as boas ações, não é o nome do seu Deus ou a religião que você pratica se você não faz o bem, não é verdade? Então, né, a rainha Elizabeth, ela conseguiu administrar com habilidade, manteve-se próxima desse parlamento, né, porque ela era uma déspota esclarecida e ela já está usando os primeiros conceitos iluministas aí dos três poderes, só que ela é o poder moderador, né? Ok? Então, ela incentivou a ação de corsários, expedições para a exploração de terras no Novo Mundo, que é aqui na América, consolidou o comércio, nós estamos falando de 1543, né? Aqui os Estados Unidos já era uma colônia inglesa, né? Ok? Então ela consolidou, e também o que ela fez? Além de incentivar corsários, expedições para explorações de terra nos Novos Mundos, também conquistou depois a Oceania, sabia? Ali a Austrália, né? Era tudo inglês, né? Tudo território inglês. E aí ela consolida o anglicanismo, e ela como chefe da igreja, né, estimulou o desenvolvimento de manufaturas e do comércio. Ela fazendo isso, o que ela está fazendo? Está fazendo as pessoas do Reino Unido, da Inglaterra enriquecer, não é? Isso vai favorecer os mais ricos, né? A burguesia vai ficar muito feliz em ter uma rainha que governava para elas, que mantinha um diálogo com ela, né? Porque ela era uma déspota esclarecida. Você já estudou isso? O déspota esclarecido é o rei que conversa com o parlamento e aceita os representantes políticos dos vários entes da sociedade. Então o reino de Elizabeth é considerado por muitos a era dourada aí dessa revolução inglesa, né? Só que ela vai morrer e ela não vai deixar herdeiros, né? E aí o que vai acontecer? Vai criar um monte de briga aí pela herança desse reino, né? Porque você sabe que o reinado é de pai para filho. Aí vai assumir, após a morte de Elizabeth em 1603, quem vai assumir vai ser a dinastia Stuart, né? E esse cara aí, né? Ele era, né? Não tinha tanta habilidade com o parlamento, né? E ele tinha pouco apoio político. Ele não era carismático e não conversava com o parlamento. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tomar atitudes autoritárias, né? Ele vai criar uma divisão aí entre os puritanos e os presbiterianos, entre os católicos, presbiterianos, vai criar um rolo danado, né? E vai criar uma crise política, né? Ele vai convocar novamente o parlamento, o parlamento vai fazer uma oposição sistemática, ele persegue o parlamento, sabe? Ele quer governar como um ditador, e lá o parlamento já estava acostumado a negociar com a rainha, não aceitava isso de jeito nenhum, né? Então aí, né, o que ele fez? Como ele é rejeitado pelo parlamento, o que ele faz? Ele invade a Câmara dos Comuns e prende a maioria de seus líderes, né? E aí isso não vai ficar barato, não é verdade? Porque se a outra rainha governava bem e ouvia o parlamento e o país estava crescendo, com a dinastia Stuart eles vão começar a empobrecer e a perder riquezas, né? Então, o parlamento aí foi dividido, que nem eu te falei, em duas câmaras, dos lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era ocupada por, né, lordes espirituais, pela cúpula do clero anglicano e pelos lordes temporais, que eram nobres titulados, aqueles que se chamam de duque, barão, né, condes, etc. E pertencia às famílias aristocráticas, né? Você sabe que a aristocracia era quem tinha terra, tinha dinheiro, estudava. Você sabe que a aristocracia é quem tinha terra, tinha dinheiro, estudava. Eu achei que a minha câmera tinha parado aqui, desculpem, tá? Como eu não edito vídeo, você vai vendo tudo isso aí, tá? Nós vamos fazendo a aula assim, batendo papo, conversando, tá? Bom, então, né, esses lordes
eles tinham os privilégios, porque eles eram os proprietários das grandes extensões de terra, né? E herdavam seus lugares na Assembleia baseado na grana, porque eles eram dos grupos mais ricos, então estava bom, né? Como aqui no Brasil também era assim, lembra? Os donos de terra, enfim, é uma elite sempre que governava, né? E a Câmara dos Comuns, né? Já os lugares na Assembleia das Câmaras dos Comuns já eram dos mais, assim, que tinham riqueza, dos comerciantes, né? Então a Câmara dos Comuns eram quem? Pequenos proprietários de terra, burgueses, né? Os gentlemen. Você já ouviu falar, você é um gentleman, você é um pequeno proprietário de terra, um burguês, né? Ok? Mas eles não formavam uma nobreza de status, né? Eles não tinham tanto status, né? Então eles eram os comerciantes, manufatureiros, traficantes de escravos e profissionais liberais que faziam fortuna e se tornavam os proprietários de terra, e aí eles pertenciam à Câmara dos Comuns, ou seja, traduzindo, eram os emergentes, né? Se a gente começa a ganhar dinheiro e comprar terra e tudo, a gente tem voz também, mas não tanta influência quanto a Câmara dos Lordes, ok? Muito bem. Então os comuns eram em geral os presbiterianos, né? Pequenos proprietários rurais, que nem eu falei, arrendatários, né? E eram os mais afetados pela política desse novo rei aí, o Carlos I, né? Com o aumento e o que o Carlos I fez? Aumentou os impostos e impôs monopólios, favoreceu só os grandões em detrimento desses pequenos, ele adotou esse tipo de política. E aí vai ter uma revolução, né? Os presbiterianos e os puritanos não vão aceitar isso não, né? Então em 1642 a 1649 iniciou um processo chamado Revolução Puritana, tá? E essa revolução vai ser comandada, você vai conhecer nos livros como o Cromwell, Revolução de Cromwell, ou seja, Oliver Cromwell, comandante do exército, que vai impor para o Carlos I uma derrota, né? Ok? E ele comanda os pequenos proprietários, artesãos, rurais, né? E essa corrente puritana vão ser hostis à igreja anglicana. Eles querem também o que? Rompimento com a igreja anglicana, porque a igreja anglicana ela queria o controle, né? Ela era de influência mais católica e queria o controle dos puritanos e principalmente dos presbiterianos, que eram históricos. Para quem não sabe, Charles Darwin era presbiteriano, viu? Quando as pessoas falam assim, que o Darwin duvida de Deus, Darwin era muito cristão e presbiteriano, né? Assim, praticante mesmo. Bom, o exército novo tipo possui a sua maior liberdade de organização e discussão. O que o Cor fez? Ele começou a promover as pessoas pela sua qualidade, né? Pelo seu reconhecimento enquanto habilidade, enquanto não pela riqueza só. E isso foi muito bem aceito, né? Ok? Então as forças do parlamento, que era comandada por esse Cromwell aí, vai derrotar esse rei. E aí, meus queridos, vai voltar a ter um diálogo entre o parlamento e o novo governante. Por quê? Porque esse rei ele vai ter que dar linha. O parlamento não vai aceitar o rei. E eles vão criar, olha só que coisa de louco. Sabe o que vai acontecer? Eles vão exilar esse rei, depois esse rei vai ser condenado à morte, né? E eles vão montar uma república, afasta. A rainha monarquia na Inglaterra acaba, né? E essa chamada República de Cromwell, né? Em 1647, a maioria presbiteriana tenta desmobilizar o exército. Carlos I foi preso pelos soldados, tá certo? Em 1648, mobilizou-se tropas na Escócia e em outros pontos da Grã-Bretanha, iniciando uma nova guerra civil. No entanto, foram novamente derrotados por Cromwell, esse povo que tentou se revoltar porque ele fundou a República, né? E o que aconteceu? Essas tropas parlamentares derrotam e favorece o Cromwell, que ele vai governar por um tempo, ok? Então ele vai exercer a função de governos,
né? Respondendo a um parlamento, a Câmara de Lordes foi extinta e Carlos I foi decapitado, né? Ok? Então, Cromwell assume as decisões administrativas, esmaga a rebelião de católicos e monarquistas na Irlanda. Enfim, ele vai também, né, expedir os atos de navegação. Nesse documento fica estabelecido que todos os produtos que entrassem na Inglaterra deveriam o quê? Todos os produtos que entrassem na Inglaterra deveriam pagar, né? Porque ele vai desenvolver uma questão de navegação mercantil, ele vai investir no mercantilismo, tá certo? Em 1653, diante da oposição de conservadores e grupos radicais, Cromwell dissolveu o parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor, ao poder subindo na cabeça do Cromwell, né? Do Cromwell. Já ele começa com ideias republicanas, mas depois começa a se tornar um tirano, né? Ok? Bom, e aí o que vai acontecer, né? Cromwell vai morrer em 1658. Seu filho Richard não vai ter a mesma habilidade, né? E os aliados da dissidência dos presbiterianos fazem uma nova tomada de poder e proclamam o filho do Carlos I, que o Cromwell executou e acabou com a monarquia, e retoma a monarquia, né? E aí ele assume como soberano da Inglaterra e inicia-se a restauração da monarquia, ok? Por quê? Porque o Cromwell babou, né? Ele vai tentar a democratização, o diálogo com o parlamento, depois ele consegue, mas aí de novo as brigas religiosas ali da igreja anglicana, católicos, né, puritanos e presbiterianos viram um baralho de gato ali. O que eles fazem? Eles acabam, o Cromwell morre, porque o Cromwell está assumindo um poder ditador, vira um ditador, né? Ele morre e é o filho dele, o Richard, que assume. O povo aproveita essa fraqueza e essa inabilidade do filho dele e restitui a monarquia e dá o mesmo golpe nele, tá certo? Muito bem. Então Carlos foi coroado, aí chama Revolução Gloriosa, o retorno do rei forte e que ia tentar compatibilizar. Então Carlos II foi coroado com o apoio da aristocracia, né, e da alta burguesia, ou seja, não foi dos pequenos e médios comerciantes, né? Em seu governo, o comércio e a indústria expandiram com rapidez, ou seja, no governo do Cromwell, que estava muito bem, depois ele começa a tomar posições, né, muito erradas de taxar produtos também. O que vai acontecer? A população vai empobrecer. Você quer criar uma crise de governo, você mexe na economia, né? E aí, mais os conflitos religiosos, a aristocracia e a burguesia vão destituir lá o Richard, que é filho do Cromwell, que já estava um governo fraco, e vai empossar o Carlos II. Ele é coroado, e aí a aristocracia e a burguesia voltam a comandar, né? E o seu governo começa a indústria expande com rapidez, né? E a ciência foi estimulada a partir do livre pensamento, as ideias iluministas que nós vamos estudar de novo chegando, o livre pensamento, da experimentação e de uma reforma educacional. Olha, investindo aonde? Educação. Se um país quiser dar certo, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não investir em educação, se você não estudar, você não vai se governar. Você será governado por outros impérios, né? Mas os atritos continuaram a existir entre o rei e o parlamento, né? Muito bem. Então, a ascensão de Carlos em 1658, 1685, né? O Jaime II, irmão do Carlos, morre também de novo. Olha só, o Carlos não vai deixar herdeiro. O problema lá na Inglaterra, vou te contar uma coisa, para você entender. A Inglaterra e o Reino Unido, eles só mantêm esses territórios todos porque há uma mistura de sangue. A rainha da Inglaterra casa com escocês, ele vira rei. Aí mistura o sangue, então aí o filho dela vai ser escocês e inglês. Aí o filho ou a filha dela casa com uma irlandesa. Aí tem um filho que já vai ter os 4 sangue. Então ela vai misturando os sangues e vai virando, se tornando a rainha legítima, hereditária
de todos esses reinos. Você entende? Bom, muito bem, Paula não ficar muito longa, o parlamento nessa Revolução Gloriosa em 1688 a 1689, o movimento conhecido por se completar com acordos políticos sem violência, acordo entre a monarquia e o parlamento, né? E aí, por quê? Porque nesse momento as ideias iluministas estão chegando e a burguesia, os comerciantes, não aceitavam um rei absolutista, traduzindo para você em miúdos, tá certo? Muito bem, né? Então o parlamento estabelece um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe do governo da Holanda, que casa com a Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II, com um novo regime político, a monarquia parlamentar constitucional. O que é uma monarquia parlamentar constitucional? Eles escrevem a Constituição onde o rei tem o papel de governante dos territórios, porém ele é figurativo, ele é só para manter a unidade política. Mas o parlamento, né, tem o parlamento inglês, o parlamento escocês, e depois tem o parlamento do reino, né? Esse parlamento, parlar significa falar. O que é isso? A Câmara dos Deputados nossa, né? Esse parlamento é que vai de fato eleger o primeiro-ministro, que vai governar para a população, enquanto a rainha é um poder moderador. Quando o ministro fica fraco, ou quando tem guerra, a rainha assume o controle da unidade territorial e do exército, ou quando o parlamentar, o primeiro-ministro que é eleito pelo parlamento para governar, ele fica fraco, vai ter novas eleições, a rainha mantém o poder aglutinador de não deixar o país como se deixa um barco sem comandante, ela não vai deixar. Nós estamos no presidencialismo aqui. Aqui é o presidente, mas nós temos o parlamento, que é a Câmara dos Deputados do Senado Federal. Nós temos o parlamento no estado, né? Que é o governante seria o governador do estado, o reizinho, e o parlamento seria o mesmo modelo inglês, é o mesmo modelo que você aprendeu no 7º ano dos 3 poderes, tá certo? Muito bem, então aí o que vai acontecer? Vai fazer uma monarquia parlamentar, a rainha é a liderança do país, mas quem governa são as pessoas que geram a riqueza e ela só olha de cima e mantém o controle territorial, e no caso de guerras ou no caso de troca de primeiro-ministro, quando tem eleições, fica vago um pouquinho o poder e ela assume esse poder. Ela é um poder equilibrador, é um poder moderador dos poderes, tá certo? Muito bem. Então, entre as leis desse período, destaque-se o ato de tolerância, a declaração dos direitos, o ato de tolerância concedeu liberdade religiosa aos cristãos, que não tinham naquele momento, exceto aos católicos. Olha que interessante, porque os presbiterianos e os puritanos eram cristãos, mas os católicos não tiveram liberdade religiosa. Por quê? Porque os católicos queriam seguir quem? O Papa, e o Papa da Igreja Anglicana é a Rainha da Inglaterra, ok? Por sua vez, a Declaração de Direitos foi um conjunto de leis que, entre outras medidas, institui um tribunal para julgar os indivíduos. Percebeu? É o Poder Judiciário, né? Então, essa Declaração de Direitos institui o tribunal para julgar os indivíduos. Além disso, ou seja, não é o rei, tá vendo? É um tribunal que vai julgar. Está se criando o primeiro embrionário do Poder Judiciário. Está organizando, viu? Porque a Revolução Inglesa, ela interferiu muito na formação dos outros países, né? Porque a gente seguiu isso, e eles seguiram a tradição romana também, que a gente vai estudar do direito romano ainda, tudo bem? Né? Então, além disso, o rei perdeu a prerrogativa, sabe aquele rei do executa, o rei que condenava? O rei perde essa prerrogativa, né? De suspender execuções e ao mesmo tempo de falar para executar, né? De suspender execução, além disso, o rei perdeu a prerrogativa de suspender execuções de leis também, de leis implementar impostos. O rei não faz mais lei e o rei não cria impostos. Quem cria? O parlamento. O parlamento cria ou retira conversando com quem eles governam. Quem? As sociedades que tinham na época que governavam. Você já viu lá quem era a Câmara dos Lordes, ou seja, a alta aristocracia, e os pequenos e médios comerciantes ou ricos emergentes. Tudo bem? Tá? Então,
o rei vai perder poderes, porém vai ficar mais figurativo, mas vai governar. Tudo bem? E aí, você vai ler isso aqui. Aqui você conhece a rainha da Inglaterra hoje. Olha, essa rainha aqui já tem 99 anos. Olha que coisa, né? Então você vai fazer a primeira atividade da apostila. Responda no caderno as seguintes questões. O regime monárquico certamente é uma forma de governo marcante na sociedade ocidental. Você pode citar o nome de 4 países que em algum momento histórico experimentou esse regime político? Olha que interessante. 4 países, tá? 4 países que em algum momento histórico experimentou esse regime político da monarquia. O Brasil já experimentou, né? Pensa aí, né? E aí, você pode citar 4 países. Se você quiser citar também, já para eu ficar mais bem informado, qual foi o último monarca desses países? É interessante. Do Brasil foi Dom Pedro I, né? Porque, e aí ele vai proclamar a independência, mas mesmo assim ele é monarca, né? E aí, já como Brasil, o último foi Dom Pedro II. E aí você me conta outros países, tudo bem? Pesquisa, tá? Pesquisa e me fala. 1.2. Na imagem ao lado da Elizabeth II, das rainhas mais longevas, ou seja, que está mais tempo governando a Inglaterra, desde 1952 essa senhora é a rainha da Inglaterra. Ela ocupa o posto de monarca do Reino Unido e de vários outros territórios, como Canadá e a Nova Zelândia. Você sabia disso? Porque ali já foi colônia inglesa e francesa também. Porém, a Inglaterra dos dias atuais está longe de ser considerada uma monarquia absolutista. Lembra que eu falei que o Cromwell e lá atrás o outro rei lá, que agora não me lembro o nome, que deu um branco aqui, quis ser absolutista, teve que os dois, o Cromwell derruba ele, né? E depois o próprio Cromwell é derrubado pelos seus desejos autoritários, né? De absolutista também, mesmo sendo republicano, né? Então, esses reis absolutistas iam ter vida curta, né? E então, por que hoje ela não é assim uma absolutista, né? Ok? Pesquise e aponte a diferença entre uma monarquia absolutista e uma monarquia parlamentar. Será que existe diferença entre o rei mandão e o rei que governa com o parlamento? É isso que você tem que responder aí para nós, tá bom? Pesquisa no Google. Mas mesmo assim eu vou botar um texto de apoio para você aí ver sobre esses vários conflitos que teve, né? Só para resumir para você de novo: Rainha Elizabeth I, governos dourados, depois começa uma série de conflitos, né? Passa pela destituição da monarquia do Cromwell. O Cromwell funda a república, bota o rei para correr, mata o Jaime I, né? Depois ele começa a babar pelo poder e desprezar a Câmara parlamentar, aí, né? E aí, sob a influência dos presbiterianos e puritanos e todo esse conflito com católicos, aí ele vai morrer já com o governo em baixa, e o filho dele, Richard, assume e também é deposto e volta o Jaime II, e aí a Inglaterra volta de novo para o poder da burguesia, porém, para o poder da monarquia do rei, porém com a alta burguesia comandando de novo, e crescimento econômico para quem? Será que para os pobres? Não, para os burgueses. Então você responde essa atividade número 1 aí, vai para a atividade número 2. Tem um texto bacana do Thomas More, que vai falar das ovelhas, vai trabalhar muito essa questão de que as pessoas querem fazer as coisas para beneficiar só uns, enquanto quem faz, a maioria que faz, não tem direito à riqueza. É um texto muito bacana, dá uma lida, tá? E aí você vai responder sobre esse texto. Tem um glossário sobre o texto aqui também, e você vai responder sobre esse texto aí. Letra A explica que Thomas More afirma que os carneiros devoravam os homens e despovoavam os campos. Por que os carneiros devoram os homens e despovoam os campos? Você vai ler no texto, você vai fazer uma interpretação, né, em uma relação, né, dos carneiros com a sociedade, tá? A que circunstância ele se refere quando faz essa afirmação?
o que acontecia politicamente nesse momento lá, segundo o texto, que ele está comparando os carneiros a determinadas pessoas, né? Ok? Uma dica aí para você. Letra B, segundo o texto, um grande número de pessoas foram expulsas das áreas rurais, olha lá o êxodo rural, ó. Um monte de gente foi expulsa das áreas rurais e obrigados a irem para as cidades, né? Isso aconteceu no Brasil nos anos 70, sabia? Com a industrialização. Explique de que maneira isso foi possível e quais foram as consequências. Quando as pessoas deixam o campo e vêm para a cidade, existem consequências, né? Inclusive na produção de alimentos, que abastece as cidades e os supermercados. Então pensa aí e responde. C, no último parágrafo do texto, o autor afirma que os camponeses não conseguiram emprego. Ixi, aí ferrou, né? Se os camponeses que só sabem usar a terra não conseguirem emprego, a partir da sua leitura do texto, quais fatores levaram à situação dos camponeses não conseguirem emprego? Só quero lembrar você que o Brasil liberta os escravos, né? E em 1860, né? Por aí, né? Aí 1880, depois nós vamos estudar isso, né? 1880, né? E aí liberta os escravos em 1880 e traz para cá quem? Os anos de 1900 para trabalhar na agricultura e no café. Vai trazer esse povo da Europa que já está sofrendo, né? Os agricultores. Só estou dando umas dicas para você relacionar as coisas, tá? Por quê? Porque se você só sabe plantar café, até você chegar na cidade, será que você vai arrumar um emprego fácil? Então você responde aí. Atividade 3 é um stop motion. Você sabe o que é isso? Isso aqui eu vou colocar como uma atividade não obrigatória, porque não são todos os alunos que vão ter a tecnologia. Stop motion é aquela fotografia que você faz por quadrinhos e vai animando elas, né? É quadro a quadro. Então você pode pegar esse tema aqui, você pode usar a história do Thomas More, que é legal, né? Você pode trabalhar com ovelhinhas, né? Você pode trabalhar com campo, ou você pode trabalhar com essas questões aqui da Revolução Inglesa, das coisas que eu te falei, que é a imagem que você cria na cabeça, você vai colocando num quadrinho e vai fotografando e você vai dando movimento a essa história, né? Tem aí, ó, você vai entrar aqui, explica o que é stop motion e aqui também mostra para você como é que você monta o que é, tá? Eu li a respeito porque eu também era ignorante, tá? Então, mas aí eu já descobri que vocês usam muito aonde isso? No Twitter e depois você joga no Facebook, aquelas fotos que vocês ficam movimentando, né? Então você tira fotos em quadrinho, você pode criar aí 30 segundos, 1 minuto relacionado ao tema para mim, tá bom? Faz tudo, manda para mim no vídeo, no canal de mídia e eu vou botar texto de apoio, abraço, beijo, se cuidem, qualquer dúvida me chama no chat, tá? Então a Revolução Inglesa foi muito importante porque mostra legalzinho a relação de reis, déspotas esclarecidos, Isabel I, depois déspotas absolutistas que querem governar sob mão de ferro, fundação da república que bota o rei para fora, depois esses conflitos religiosos trazem o filho do rei que foi decapitado de volta e retoma o poder e a Inglaterra está até hoje com esta rainha aqui, ok? Ok? Então rainha, né? Elizabeth II, mas a Elizabeth I foi a melhor, segundo os ingleses, a que mais se deu bem com o parlamento e acho que a filha aprendeu. Tchau, até mais. Façam as atividades, tá?